Ana, agora nós temos na espera a Prof. Mariane, que vai comentar as questões de história, junto com você também, que é nossa professora de história. Então, um encontro de profs de história aqui para comentar essa prova. Boa noite, Prof. Mari. Boa noite. Gente, agora que eu tô vendo, tem umas bandeirolas aqui atrás do meu fundo, ignorem, tá? Fazer de casa é assim mesmo. Boa noite, Alô. prof. Boa noite, gente. Tudo certo? Tudo certo. E aí, prof, ansiosa para saber o que você achou das questões de história desse ano? Eu achei uma presença muito nas humanas, realmente muito humana, uma prova bem... assim, nos últimos anos a gente tinha uma coisa mais técnica, mais direta, e dessa vez veio mulher, veio o tema da redação, que foi realmente, acho que todo mundo vibrou com o tema, veio questão indígena. Então, ela foi uma prova, pelo menos no meu olhar, uma prova muito humana. Eu não diria que ela foi uma prova difícil, no sentido da linguagem, aquela coisa densa, mas ela foi muito reflexiva. E quem não tem esse olhar bem das humanidades ia se dar mal na prova. Eu acho que assim, teve umas questões que foram bem legais, eu acho que eram um pouco mais fáceis, mas teve umas ali que precisou gastar uns minutinhos ali, pensando sobre elas. Teve, eu acho que muitas sobre patrimônio histórico, uma coisa que a gente fala aqui, né? Não é um assunto que a gente isola numa época, num lugar, é algo transversal, assim, que o Enem sempre cobre, e esse ano teve aí umas 3, 4 questões, né? Ele cobrou muito questão cultural, muito de patrimônio. É uma coisa que eu senti na prova, aquelas loucas, né, criticando aqui, eu senti um pouco da presença do conteúdo de história, às vezes, sabe? Assim, por exemplo, teve uma Vargas ali, mas assim, não teve, por exemplo, não teve nada no Brasil sobre ditadura, tal, parece, mas permeou muito a questão cultural. Então, tem muita memória coletiva, tem duas questões de mulheres, isso foi muito massa. Que trouxe a questão do anticoncepcional, por exemplo, o direito das mulheres da participação e etc. Então, teve muito disso, mas caminhou muito no sentido cultural mesmo, e dos direitos, assim. Constituição, o professor anterior já tinha falado da questão da Constituição, muito legal, trazer a Constituição, principalmente falar entender a nossa Constituição, foi muito bom. Gostei bastante. E teve uma questão que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, que foi na prova amarela, é a 47, que é das Lamadres, da Praça de Maio, né? E na branca é 89. 89, e eu achei muito legal essa questão, porque não é um assunto muito da história da Argentina. A Argentina passou por uma ditadura, uma situação muito delicada, e eles têm um papel de muita luta lá, de resistência à ditadura. Eles trouxeram uma das figuras mais icônicas, né, que são as madres, né, as figuras que foram para a praça, que enfrentaram a ditadura do seu jeito, da sua maneira, para buscar os seus filhos, e esse movimento que começou pequeno, ali com 18, 20 mulheres, ele se tornou conhecido internacionalmente. Então, trazer essa questão que, inclusive, eu coloquei a do violação dos direitos humanos, né, a ditadura, então ali dava já para matar, mas também quem não sabe sobre elas já não consegue e vai ficar meio perdido nessa questão. Então ela é meio que perigosa, assim, porque quem nunca escutou falar sobre as Las Madres, daí já vai ficar, não faça a mínima ideia do que está tratando, né? Essa realmente precisava ter um contexto de fora, né? Porque aqui não está falando exatamente disso. Então, quem estudou aí a América Latina conseguiu um pouquinho mais ali nessa, né? Eu queria... de novo, desculpa, só para falar, de novo, essa figura, de novo, figura feminina, né? De novo na prova. Ela vai tangenciando também, a gente tem a questão ali da cultura afro, que está muito presente, mas eu achei muito interessante que também tangenciou muito a figura feminina. Eu ia falar justamente de uma questão feminina, que é a questão 46 da branca, que é sobre a pílula anticoncepcional, para a gente continuar aí no tema da mulher. A minha prova amarela é 84C. 84C. Eu também coloquei
na minha 46 branca também coloquei C, ampliação do debate público sobre o planejamento familiar. Eu acho que essa aí dava ali no finalzinho, né, que a chegada das pílulas anticoncepcionais no Brasil foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre a crise demográfica, aceleração de processos de modernização e boom da indústria farmacêutica. Então, sei que a gente está falando de demografia, de preocupação com a população, esse planejamento familiar faz total sentido aqui, né, com a questão da pílula, do controle. Isso mesmo. Uhum. Certinho, e eu acho que dava, inclusive, só pensando na lógica do que significa o anticoncepcional para a mulher e etc., daria também pelo senso um pouquinho, daria para ir por essa questão também, por essa alternativa também. Na minha, no caso, também a letra C, peraí, acho que é 84C, porque eu tô com a prova amarela, ela tá um pouquinho confusa aqui, peraí. Isso Mas mesmo. eu acho que as alternativas, elas são as mesmas, independente da cor. A colocação ali das questões em si. E aí a questão 87 também fala da mulher, que deixa eu pegar aqui, é na prova amarela, tá? Ela começa ali com um texto de reivindicação dos direitos da mulher. Atribua a causa desse florescimento, está falando ali de uma autora do século XVIII, que ela está falando que ela está reivindicando o que as mulheres, né? Aí, no caso, eu coloquei a letra C, a valorização do seu papel social, porque ela coloca eu no também. texto, né? Ah, tu colocou também? 57 na branca. Uhum. Isso mesmo. E aí também coloquei ali. Aí, de novo, essa presença feminina na política, né? Que é um grande desafio para o Brasil. Antes eu queria depois pedir para o João, né, para a gente não ficar monopolizando aqui, se ele tem alguma dúvida, mas antes eu só queria... Tem uma questão que eu achei que foi um pouquinho mais difícil do que essas que a gente está comentando, que aqui na branca é a 74, que é aquela questão das universidades na Idade Média, porque também foi nessa vibe do patrimônio, só que aí foi um patrimônio que não foi no Brasil, né? Que foi que geralmente se fala, né, do patrimônio ligado ao Brasil. E essa aí eu levei um tempinho a mais do que as demais para encontrar a resposta correta. O que você achou dessa, prof? Não, estava bem difícil. Eu tive que reler da Ocean. Peraí, volta. Para quem está na prova amarela, é a questão 58, tá? Deixa eu pegar aqui também para ler. Ela é realmente uma questão mais difícil, e o próprio ali pedido dela, né, de acordo com o texto, o legado das universidades... Não é essa? Né? Desculpa, me perdi aqui. Essa mesmo, essa mesmo. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural por... E aí eu fiquei, tá falando da universidade, do trecho ali, eu também demorei um pouco, eu coloquei até um ponto de interrogação na hora que eu estava lendo ela, eu coloquei a letra E. Agregar tradição e conhecimento científico. Não sei o que tu colocaste aí. Mesma coisa que você. Fiquei em dúvida entre a A e a E, e no final coloquei a E, porque eu pensei, se a gente está falando aqui de patrimônio, a gente também tem uma tradição das cátedras, né, na universidade, e também é a única aqui que está falando sobre conhecimento científico, né, que é justamente a função maior da universidade, que é produzir esse conhecimento científico. Então, também fui de E. Foi bem isso que eu pensei. Eu falei, cara, patrimônio é uma das marcas, é tradição, é cultura, é memória, é história. Então, vamos por isso aí. E aí eu coloquei essa. Mas, realmente, ela surpreendeu, até porque quando a gente fala de patrimônio, o Enem fala de Brasil. Então, vai trazer questões patrimoniais, mas ligadas ao Brasil. Muito imaterial, discute muito patrimônio imaterial e tudo, mas no caso aqui foi uma surpresa. Inclusive, foram duas questões de Idade Média, né? Teve essa e teve uma da valsa, das danças populares também ali. Então, a Idade Média que é um tema que o Enem gosta de tocar, né? Ele tem essa pegada. Mas eu queria só falar também, desculpa, eu sei que tá todo mundo aí já destruído, mas eu queria falar da questão do Vargas, da 79, no caso da prova amarela. Por que eu queria falar dela? Não só porque é Vargas, né, mas por causa da imagem, do uso da imagem aqui.
Eu achei muito, muito bom, interessante nesse sentido. 79 da Branca também. Então, ó. De novo, cai Vargas, ano passado caiu Vargas, caiu Estado Novo, né? No ano passado, se eu não me engano, foi uma questão de CLT, até. E o Vargas é uma figura presente. E aí, o uso da imagem que o Vargas fez tanto e da questão cultural, de novo. Aqui não se fala mais de um Vargas trabalhista, né? Aqui está falando do Vargas que investiu na construção de uma cultura brasileira. Então, aqui nessa, eu coloquei a letra A. Estereótipos da cultura nacional. Também coloquei a letra A, as outras ali não faziam muito sentido para mim, né? Exploração da população pobre, preconceito de ordem racial, censura midiática, apesar de que essa, olhando ali... O departamento de imprensa e propaganda, ele serve para isso também, né? Exatamente, essa aí podia causar essa confusão, mas também fui de A. Você também foi de A, João? Eu fui de A nessa também, e eu fui numa lógica meio de eliminação também. Olhei ali as imagens e falei, só faz sentido para mim a letra A. O Vargas, ele é o cara que investe na figura, o Zé Carioca vem daí, desse estereótipo do malandro, né, do carioca, então dava para também, quando tu estuda, era Vargas, isso fica muito evidente. A gente fala muito da parte trabalhista do Vargas, mas pega Aquarela do Brasil, a música do Ari Barroso, que é desse contexto, que faz um clipe da Disney, a Disney faz um clipe dessa música, então tem muito estereótipo, o Vargas ajudou muito a consolidar essa imagem de um Brasil muito carioca, né? Então dava também para associar aí. Tem uma questão que eu não sei exatamente se é de história, vocês me ajudam, mas que eu queria conversar, que é sobre as novelas brasileiras. Sim. Vamos conversar sobre elas, sobre essa questão. Então, aqui é 69 na Branca. É a questão 69. Amarela é 73. Amarela é 73. Muito legal colocar essa questão e falar da telenovela brasileira, mas associando ao mundo. Nossa, e ainda trouxe aqui uma informação que eu particularmente não sabia, talvez eu que estou por fora, mas que as novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa. Eu achei assim, nossa, a gente aí sendo, né, pioneiro nas telenovelas na Rússia. Essa aí, eu marquei... Quando eu comecei a ler o texto, eu falei, lascou, né? Você vai falar da novela brasileira na Rússia, como é que eu vou saber? Aí depois eu li outro texto e ufa, tá, vamos lá. Mesma coisa aqui, depois o outro texto, você lê o segundo texto, vê o que a questão tá pedindo aí. Ah, tá, não é tão difícil assim, né? Eu marquei a letra A, né? Que seria no aspecto cultural. Aí... Eu achei essa uma das mais fáceis, assim, para assim, garantir o ponto. Essa é aquela questão que, né, dos níveis do Enem, essa é a questão que tu não pode errar, né? Principalmente porque as outras, elas falam de política, elas tratam de outras questões, aí tu fala, não, novela é cultura, a gente é outro patamar, então não dá para ir por esse caminho. Então eu também fui assim, não, é cultura, vai nessa. Então, essa aí um presente, pelo jeito, o Matheus falou que essa questão rendeu mesmo. Aqui a gente não deu tempo nem de ver as redes sociais, mas imagino que essa aí deu pano para manga. Será que aqui no chat tem mais alguém querendo saber alguma questão de história? João, lembra aí de mais alguma alguém que não é da área, que achou polêmica, achou difícil? Não, mas de maneira muito... não, claro, porque é formado história, né? Mas enfim, de uma maneira, eu achei a prova muito legal, muito boa, ela é mais democrática. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma prova para um país inteiro, e nem todo mundo tem o mesmo acesso ao conhecimento. Então, é uma prova que ela abriu um leque, e isso trouxe mais possibilidade para mais pessoas. Acho que ela foi uma prova um pouco mais democrática, a linguagem dela, o enunciado, foi mais próxima, mais real. Também senti isso em relação aos anos anteriores. Eu acho que a gente teve aí uns bons anos que parecia que a gente estava meio num raspo no fundo do tacho, assim, né?
umas questões que devem ter ficado no banco aí, sobrando agora com essa renovação que o professor Carriari falou. Eu acho que a gente tem aí uma volta de como era. Muito para um Brasil múltiplo, acho que esse é o ponto. E até mesmo, eu lembro de uns não sei se foi 2 anos atrás, as questões, elas estavam, o próprio enunciado estava difícil de entender. E aí, né, isso é o grande problema. Às vezes eu entendo o texto, mas eu não entendo o que está sendo pedido. Então, isso elimina muita gente. E elimina, geralmente, quem já tem um déficit, aí, né, uma dificuldade de acesso à educação. Exatamente. Também achei isso. Apesar de a gente ter comentado, né, aquela questão que precisava conhecer o que eram as Mães da Praça de Maio, teve outras questões aí que foram um pouco mais palatáveis aí para o pessoal conseguir acertar, realmente. Alguma então dúvida? É isso, podemos fechar história com dor no coração? Eu adoro esse momento, gente. Mas a gente tem que se policiar, né, para dar tempo de todos os profs participarem. Tem que ser democrático, que é absurdo. Exatamente, a gente tem que defender, né? Mas, prof, foi uma delícia comentar as questões aqui contigo. Espero que o pessoal tenha conseguido aí tirar as dúvidas com os comentários e tenha acertado aí muitas questões de história. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, valeu, gente, aí força para vocês. Obrigado, prof. Mari. Obrigada por tudo, sucesso, e é isso. Quem não ficou muito bem hoje, relaxa que semana que vem tem mais, e vida que segue, bora arrasar. Isso aí, beijão, prof. Tchau, tchau, galera, uma boa noite.